Em Isaías capítulo 59, o Senhor Deus deixa claro para nós, para o seu povo, o quanto Ele está disposto a salvar. Esse texto é sensacional. Deus está disposto a nos salvar, meus irmãos. A todo momento nós vamos ver alguém acusando Deus de ser injusto, de ser mau, de ser incoerente, enfim. Mas nós vemos, na verdade, todo o contrário. O Senhor Deus sempre disposto a salvar seu povo, sempre com muita paciência, exortando, repreendendo, chamando a atenção, chamando ao arrependimento. E nós, com o coração endurecido, é que não ouvimos o seu chamado. Em Isaías 59, nós vamos ver o quanto Deus está disposto a nos salvar de todas as situações, da perdição eterna e como Ele se aproxima de nós no nosso dia a dia. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. E é uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Você também pode se tornar membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro, se tornar um mantenedor do canal e ter também acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais próximo, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1, está escrito assim: Vejam, já começa assim, ó, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então aqui há duas coisas. Deus não está escondendo o braço para nos salvar. O braço de Deus está estendido sobre o seu povo, sobre a sua igreja. A ordem de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é a de abençoar. É a ordem de Deus. Se você estudou comigo aqui o livro de Números, você vai lembrar que eu falei isso quando nós estudamos sobre Balaque e Balaão, ali na altura de Números capítulo 23. Há uma ordem de Deus com relação ao seu povo de abençoar. Então o braço de Deus está estendido sobre o seu povo. E o seu ouvido não está surdo para ouvir nossas orações. O ouvido de Deus está aberto para nós. A mão está estendida para abençoar e o ouvido disposto a ouvir. Qual é o problema então? Se você estudou aqui comigo Isaías capítulo 58, você vai ver que o problema muitas vezes, na maioria das vezes, de Deus não responder favoravelmente às nossas orações é porque nós estamos com uma vida, a nossa vida não está de acordo com a sua vontade. E o Senhor Jesus nos ensinou que para a oração ser atendida, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Então, o braço de Deus está estendido para abençoar e o ouvido disposto a ouvir. Dito isso, versículo 2: Mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Tá vendo? O motivo não é que Deus não quer abençoar. Não é que Deus não quer cuidar. O problema, para variar, somos nós, meus irmãos. É muito mais fácil culpar a Deus. É muito mais fácil. É muito mais fácil dizer, se ele quisesse, ele é onipotente, ele pode tudo, ele quisesse, bastava uma palavra. É muito mais fácil culpar a Deus do que olhar para nós mesmos assumindo a responsabilidade. É muito mais fácil culpar a Deus do que fazer um autoexame e investir tempo em entender o que é que há de errado conosco. Nesse sentido, eu aprendo com Daniel. Veja a vida de Daniel. Quando Gabriel aparece a ele, em Daniel capítulo 9, capítulo 10, ele estava orando e confessando os pecados dele e do povo. Olha isso. Então, meus irmãos, precisamos ver. Se Deus não está respondendo sua oração, e você está há 20 anos esperando uma resposta, 5 anos, 1 ano, enfim, qualquer que seja o tempo, o que é que está de errado com a sua vida? Você está orando mesmo? Você está dedicando tempo de fato à oração? Porque Gabriel disse, olha, no princípio das tuas orações eu vim porque você é amado. A oração de Daniel só não foi respondida mais rápido porque Satanás tentou impedir a resposta. Mas 21 dias depois a resposta chegou. Então, preste atenção a isso. Versículo 4.
Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Olha isso, o povo de Deus estava mentindo, irmãos. Concebem maldade e geram iniquidade. Uma das coisas que Deus odeia é a hipocrisia, né? Você vê em Mateus 23, o Senhor Jesus desce o sarrafo nos fariseus exatamente por causa da hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia, porque Deus é luz. Deus não tem parte com pessoas que dizem uma coisa e são outras. Isso de forma consciente, é claro, tá? Tem consciência desse pecado, tem consciência que estão em pecado, mas que não confessam, agem como se não estivessem fazendo nada de errado. Versículo 7. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Esse povo, o povo de Deus nesse tempo, estava cometendo vários erros. Primeiro, era negligenciando a prática da justiça social. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, não se importavam com o pobre, não se importavam com a verdade, estavam corrompendo a justiça e o direito. Olha, para ser bem sincero, sendo bem sincero com você, eu acho esse povo aqui, esse tempo, muito parecido com o que nós somos enquanto povo brasileiro. Veja se não é. O jeitinho, a corrupção, o suborno, não se importar com o pobre. Meus irmãos, parece muito conosco, parece muito com o povo brasileiro. Os seus pensamentos são maus. Nosso povo brasileiro é um povo muito malicioso. Um povo muito malicioso, infelizmente. E o Senhor Deus estava vendo isso e dizendo: olha, eu não tenho problema em salvar e responder às orações de vocês, mas vocês são maus, vocês são hipócritas, vocês pervertem a verdade. Não tem como eu responder a um povo como esse. O texto continua dizendo: como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. Versículo 14. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Eles estavam se queixando de que não conseguiam crescer, de que não conseguiam se desvencilhar da vida escrava, do juízo de Deus sobre suas vidas, mas continuavam praticando a mentira, continuavam negligenciando a verdade. Versículo 15. Não se acha verdade em parte alguma, olha isso, e quem evita o mal é vítima de saque. Não havia verdade entre eles. E quem queria se diferenciar praticando a verdade, vivendo como justo, era vítima do saque, ou seja, era assaltado, era violentado, sofria abusos. O versículo termina dizendo: olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Você acha mesmo que Deus não está vendo a corrupção praticada na nossa nação pelos líderes dessa nação, pelos governantes, por aqueles que deveriam nos liderar com justiça? Você acha mesmo que esses muitos escândalos de corrupção estão passando despercebidos aos olhos do Senhor? Não passa, meus irmãos, não passa. Se o juízo de Deus não vier sobre eles nesta vida, tenha certeza que na eternidade eles serão lançados no inferno se não se arrependerem, porque Deus é um Deus que ama a justiça. Deus ama a prática da justiça. O Senhor olhou para a nação de Israel e se indignou, meus irmãos, com a falta da prática de justiça. Deus com certeza olha para nações como a nossa, onde a injustiça reina, e vê. E isso aborrece o coração do Senhor. Eu oro para que o Senhor levante em nossa terra uma geração de pessoas que pratique a justiça e ame a justiça. Mas infelizmente na nossa nação, desde a nossa colonização, que a injustiça é praticada. Que Deus, por meio da sua graça, mude a nossa história, mude o nosso contexto para que nós possamos viver uma situação diferente da que temos vivido até hoje. O texto continua a partir do versículo 16 dizendo: ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. Olha isso, Deus olhou na terra e disse: está todo mundo desviado, perdido. Ninguém ama a justiça, ninguém pratica a justiça. Então Deus tirou a justiça do seu próprio braço, irmãos,
Isso aqui é uma referência ao Senhor Jesus. Versículo 17. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Uma das marcas do ministério do Senhor Jesus é a prática da justiça. Eu estou lendo um livro sobre justiça nesse momento e ética. Justiça e ética nos nossos dias. Não é tão simples, pelo menos para mim que sou leigo nesse campo, a prática da justiça não é algo simples. Porque muitas vezes o que é justo para mim não é justo para você. E aí nós temos um juiz humano e advogados e todo um sistema judiciário para legislar, é para decidir o que é a justiça. Mas pelo pouco que eu li no livro, a definição do que é justiça é bem complexo. A definição do que é ético é complexo. Isso me deixou ainda mais admirado quando o texto sagrado diz que o Senhor, que o nosso Deus é um Deus de justiça. Deus não tem dificuldades em praticar a justiça. Perceba que quando a mulher adúltera foi pega no ato e estava pronta a ser apedrejada, Jesus, ali como o Senhor da justiça, disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E dos mais jovens aos mais velhos, eles soltaram as pedras. Depois ficou só Jesus e ela. E o Senhor Jesus disse: onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: Senhor, não sobrou ninguém. Ele disse: também eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Olha que prática de justiça excepcional. A justiça do Senhor Jesus, ela não nega o pecado. Ela não nega o erro. Ela nos dá uma nova chance. Mas ela não deixa de ser executada. No final, meus irmãos, a justiça do Senhor prevalecerá. O Senhor se vestiu de justiça como uma capa. O versículo 20 diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Entende? O Senhor Deus dá-nos tempo para que nós nos arrependamos. O Senhor Deus dá tempo ao Brasil para que a nação se arrependa. Lembra que ele deu esse tempo a Nínive? E Nínive não se arrependeu, acabou sendo destruída. Se arrependeu em um primeiro momento, mas depois voltou a pecar e depois foi destruída. O Senhor Deus, ele nos convida, ele espera que nós nos arrependamos. Ele deseja, mas se não houver o arrependimento, então seremos realmente destruídos pelo derramamento da sua ira e do seu furor. Amém?